Fala galera, aqui é o Léo do Leonardo Nogueira Palpites. A gente vai para mais um palpite aí da rodada aí. Loteca 12 e 17. Promete ter uns jogos bons aí, complicados aí pra gente dar uma analisada aí. Lembrando que sempre o palpite final a gente vem de sexta-feira. Sexta-feira a gente lança o palpite final, que a gente analisa. Essa rodada vai ter, esse meio de semana na verdade aí vai ter Libertadores e provavelmente alguns clubes vão perder alguns jogadores, poupar para o jogo decisivo da próxima semana. A gente vai fazer essa primeira análise aí com base nos jogos do fim de semana. E já vamos começar logo com a pedreira agora, Palmeiras e Cruzeiro. Vai ser uma rodada difícil, lembrando aqui que a 12-16 a gente passou perto aí, teve 11 acertos. Perdemos os jogos aí do campeonato inglês. Teve o Aston Villa fazendo uma virada que acabou quebrando a gente aí. O United ganhou do Liverpool fora de casa também, que a gente não estava esperando. Mas é isso, né? Futebol tem dessas coisas. Nem sempre o favorito ganha e vamos para mais uma rodada aí. Começando o jogo 1 aí, Palmeiras e Cruzeiro. Jogão, o líder enfrentando o terceiro colocado que está na briga pelo título aí. Palmeiras reclamou muito da arbitragem do jogo passado. E eu acho que jogando em casa o Palmeiras é muito forte, então a gente vai apostar aí numa vitória seca do Palmeiras aí. Nesse primeiro momento aí a gente vai apostar seco no Palmeiras. Primeiro turno foi um jogo difícil e agora reta final aí do Brasileirão pegando fogo. Na Série B então, jogo 2, Atlético Mineiro e Ceará. Ceará perdeu em casa pro Botafogo e vai jogar fora agora em Minas. O Atlético Mineiro ainda não se acertou com o Jorge Sampaoli, mas a gente acredita que em casa contra o Ceará vai dar Atlético Mineiro. O Ceará é um sério candidato para rebaixar esse ano. As coisas não estão dando certo lá. Jogo 3, Vitória e Corinthians. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Corinthians. O Corinthians está sofrendo para poder ganhar os últimos jogos aí. E então a gente vai fechar um duplo, mais por garantia, por ser uma partida fora de casa, uma partida difícil. Empate Corinthians, nosso primeiro duplo aí. Jogo 4, Atlético Clube e América. Os dois times são de Minas e estão bem próximos na tabela, ali meio de tabela para baixo. E a gente vai apostar mais um duplo. Empate e América Mineiro. Lembrando que esses confrontos da Série B tá na 34ª rodada, tá muito difícil. Se vocês conseguirem bolões aí que atendam esses jogos da Série B, pode fechar porque tá difícil, cara. Esses jogos da Série B tá muito complicado. Então fechamos aí empate e América. Jogo 5, Fluminense e Inter. O Inter fora de casa não faz um bom campeonato fora de casa. O Fluminense em casa é forte no Maracanã. Então a gente vai fechar num vitória seca do Fluminense. Jogo 6, Sport e Mirassol. Mirassol tá fazendo um campeonato excelente, cara. Ninguém esperava isso no começo do Campeonato Brasileiro. A gente vem falando nos palpites anteriores aí, tanto que no último a gente apostou numa vitória seca do Mirassol contra o São Paulo, e agora a gente vai apostar numa vitória seca do Mirassol contra o Sport. Mesmo sendo na Ilha do Retiro, o Sport está fazendo um jogo duro, mas vai ser um sério candidato a rebaixamento esse ano. E para mim já rebaixou, na verdade. Jogo 7, Fortaleza e Flamengo. Flamengo aí na caça ao Palmeiras aí, a gente vai apostar na vitória seca do Flamengo também. Mesmo fora de casa, o Flamengo é forte, sempre forte. Jogo 8, São Paulo e Bahia. São Paulo tá com muitos problemas físicos, muito problema, muito jogador lesionado, não tá fazendo um campeonato bom. Dificilmente vai conseguir classificar para Libertadores, vai ser muito difícil classificar. O Bahia veio de um excelente resultado contra o Grêmio, jogando em casa. O Bahia é muito forte, ganhou de Palmeiras, ganhou de Flamengo lá na Bahia. E contra o São Paulo, eu acho que o Rogério Ceni não vai ganhar do seu ex-clube, então eu vou apostar por uma vitória e empate do São Paulo, que o São Paulo no Morumbi, mesmo com todos os problemas, ainda é um time forte. Jogo 9, Aston Villa e Manchester City. O Aston Villa ferrou meu palpite rodada passada com
com a virada em cima do Tottenham, se eu não me engano. Acho que é Tottenham. E Manchester City, lembrando que lá tá no começo da temporada, é o oitavo, nono jogo, se eu não me engano, é comecinho agora. A gente vai apostar em mais um duplo, vai ser fechar Aston Villa e City. Dificilmente dá empate, lá o jogo é muito aberto, é lá e cá. Campeonato inglês é corrido e é sempre assim. E o City, cara, não tem nem o que falar, sempre é candidato a título lá, então a gente vai apostar nesse duplo aí. Jogo 10, Botafogo e Santos. Botafogo fora de casa ganhou do Ceará. Fora de casa ele não é um time muito forte, vem perdendo bastante ponto. Só que dentro de casa é bem forte. E o Santos oscila muito no campeonato. A gente vai apostar numa vitória seca do Botafogo, jogando no Rio ainda, no tapetinho, como eles falam. A gente vai apostar nessa vitória seca. Grêmio e Juventude. O jogo 11 da Loteca. O Grêmio em casa, o Grêmio não faz um bom campeonato, mas o Juventude também não tá fazendo jogo duro. E lá no Sul, ele dá sempre problema pro Grêmio e pro Inter, o Juventude, mas essa rodada a gente vai, pelo menos a princípio, apostar numa vitória seca do Grêmio. Mas caberia um duplo também. Os dois times estão bem pareios aí. Pareios não, mas estão bem, como que eu posso dizer, oscilando bastante no campeonato. Jogo 12, CRB e Atlético Goianiense. Esse é um jogo que eu acredito que eu vou apostar um triplo, mas a princípio aqui a gente vai fechar num duplo CRB e empate. Eu vou apostar, eu gosto do time do Atlético Goianiense, eu tô acompanhando um pouco eles esse ano, mas eu vou apostar nesse duplo aí do CRB jogando em casa. Jogo 13, Bragantino e Vasco. Esses são os dois times que mais ferraram meus palpites nos últimos tempos aí. Eu vou apostar no empate seco dos dois. Mas esse é um triplo fácil. O Botafogo desculpa, o Bragantino e o Vasco, eles oscilam muito, cara. Muito mesmo. Jogo 14, Vila Nova e Ferroviário. O Ferroviário está tentando escapar do rebaixamento, mas a gente vai apostar numa vitória seca do Vila Nova. É isso aí, galera. Lembrando que sexta-feira é o nosso palpite final e a gente espera vocês aqui para acompanhar o que a gente vai fechar. Provavelmente a gente vai colocar um triplo essa rodada. E comente aí qual jogo você mudaria, o que você colocaria aí. Deixa um like e se inscreve no canal aí, porque ajuda bastante a gente que está começando agora aí. Valeu, rapaziada. Até sexta-feira aí. Um abraço para vocês aí.